tudo bem? Como você está? Como tem passado? Tem ficado em casa, se protegido na medida do possível, ficar em casa, sempre que puder. Quando sair, utilizar a máscara da forma correta, manter as mãos sempre higienizadas, usando água e sabão. Quando não tiver água e sabão, usar o álcool 70%, né, para se proteger e proteger todo mundo que está à nossa volta. Não vamos esquecer que quando a gente se protege, a gente também está protegendo os outros, né, e não só aqueles que a gente ama, mas todos que estão conosco na comunidade. Então, por isso que é importante sempre se cuidar. Eu sou a professora Ana Carol e vou estar com vocês nessa aula hoje. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que é de interesse da maioria das pessoas, né? Que são as roupas e os acessórios. Mas em especial nós vamos falar das roupas e os acessórios que são típicos. O que será que são típicos? O que será que isso quer dizer? A gente vai conversar sobre isso. Então olha lá, você já reparou na maneira como as pessoas se vestem hoje em dia? Esse é um assunto que a gente costuma discutir bastante, né? Sobre como as pessoas se vestem, como a gente gosta de se vestir, né? Quais são as roupas de nossa preferência, as cores que preferimos utilizar. Então, tudo isso é um assunto que a gente discute no nosso dia a dia. Vai pensando sobre isso. Será que você acha que todas as pessoas se vestem da mesma maneira nas diferentes regiões do mundo? Porque pense, né? O mundo é imenso. Você acha que todo mundo se veste da mesma forma, tem os mesmos hábitos que nós temos aqui no Brasil? Ou será que existem diferenças? Existem formas diferentes, vestes que são diferentes? Vai pensando sobre isso. Primeiro eu queria que você pensasse também sobre que roupas e os acessórios que são típicos de cada povo podem expressar muito a respeito de um povo e a sua identidade. Então, a forma como o povo, como essa comunidade se veste, fala muito sobre ela, né? Olha lá, vou trazer um slide agora que eu vou ler junto com vocês. Veja só. As formas de se vestir sempre tiveram uma importância vital na identificação social, cultural e profissional dos povos. Antes de se chegar aos nossos dias, em que quase a maioria das pessoas veste o mesmo tipo de roupa, existia a possibilidade de se conhecerem inúmeras características de uma pessoa ao serem observados os trajes que vestia. Isso é bem verdade. Hoje em dia, a gente quase que usa o mesmo tipo de roupa. E mesmo assim, a gente consegue identificar pequenas diferenças que falam sobre a personalidade dessas pessoas. Mas antes, os trajes típicos falavam muito mais, né? Expressavam muito mais a identidade e as características de cada povo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então a gente vai verificar as diferentes regiões do mundo e vai falar um pouco sobre alguns trajes típicos. Claro que eu não vou conseguir conversar com vocês sobre todos eles, porque não haveria tempo suficiente. Mas a gente vai ver aqueles que são principais, os que chamam mais atenção, e depois, se você tiver curiosidade, pode pesquisar sobre esse assunto num outro momento. Vamos começar? Então, olha só, a gente vai começar ali pela Europa, né? Então, olha lá, eu pus um mapa para vocês verificarem a região, todos os países que englobam esse continente que a gente chama de Europa. Vamos começar? Então, olha lá, começamos por Portugal, né? Esse povo que tem a mesma língua que a nossa e tem alguma proximidade com a nossa cultura. E aí a gente vê essas roupas típicas que eles costumavam utilizar, né? E costumam dizer então que estão entre as riquezas regionais de Portugal. É um traje bem típico que quando a gente identifica alguém vestido dessa forma, logo pensa em Portugal. Então quer dizer, isso já fala muito sobre essa vestimenta, né? Portugal também tem uma cerimônia muito interessante, que não é bem uma cerimônia, né? Um ritual que os jovens costumam fazer, que se chama queima das fitas, né? Ou também semana acadêmica. Então, sempre que o ano letivo está terminando, então quer dizer, as aulas estão encerrando, eles chegam ao final do ano e costumam cortar as suas fitas, queimá-las como uma simbologia para dizer que aquele ano terminou, que aquele momento, aquela etapa, né, da universidade se encerrou. Então, também é uma forma de se expressar através das vestimentas. Vamos para outro local? Então, olha lá, a Espanha. Especialmente gosto deste, né? Adoro os trajes típicos das espanholas em especial. Sempre bem coloridos, saias rodadas com muitos babados, e que demonstra uma força grande, né, essas vestes que eles usam. Vamos dar uma olhada um pouquinho sobre uma dança específica que traduz muito sobre a cultura dos espanhóis, que é o flamenco. Olha lá então que a gente trouxe um pouquinho sobre. É um estilo de música e dança que é típico dos espanhóis. É considerado um ícone da cultura espanhola.
mais ou menos como o nosso samba, né? Possui influência árabe, judaica e cigana. Então, olha só, vários povos contribuíram aí para a formação do flamenco. É relacionado à comunidade autônoma da Andaluzia, ao sul da Espanha, assim como a cidade de Múrcia e a região de Extremadura. Olha lá, no mapa eu marquei onde está essa região, então verifique lá que é em especial desta região que o flamenco tem força e que surge, né? E existem algumas características bem especiais do flamenco, né? Em especial, as mulheres que dançam têm na composição de todo o seu traje, além do vestido, também as castanholas, né? Então olha lá, para a imagem que eu tô te mostrando. As castanholas são esses instrumentos que vocês estão vendo aí de madeira que são utilizados nas mãos. O leque, que é esse que a gente conhece aqui, só que ele é adornado, é colorido, e as presilhas, né, que elas utilizam no cabelo, assim como a gente. Você às vezes tem o hábito de usar presilhas no cabelo, né, e nem imaginava que podia ter uma referência lá com as dançarinas de flamenco. Pois é, tem sim. Agora, eu queria te mostrar o vídeo de uma mocinha muito especial que gravou para nós e que mora lá na Espanha e que vai contar um pouquinho mais sobre o flamenco. Vamos lá? Oi, meu nome é Sofia, tenho 8 anos e moro em Madrid, na Espanha. Nos separa todo um oceano. Eu vou falar um pouco da cultura do flamenco. O flamenco é música, canto e dança. Se originou lá com os ciganos, na Andaluzia, no sul da Espanha, como Paraná, que está no sul do Brasil. Os instrumentos usados são a guitarra espanhola, que é como um violão. Também está o cajón, que é a percussão, como se fosse uma bateria, nesse caso, e as castanholas. E também, como não, as palmas. Os trajes típicos das mulheres são vestidos longos e cheios de babados. A maioria tem bolinhas, como as joaninhas. Os cabelos longos são presos e enfeitados com flores. Os brincos grandes e saltos altos que acompanham o ritmo da música. O que não pode faltar mesmo são os chales cheios de franjas. Alguns têm uns bordados de flores. E elas sempre dançam junto com as bailarinas. Podemos ver os espetáculos de flamenco em teatros ou tablados, mas não vemos as bailarinas usar os seus vestidos quando vão e comprar no supermercado. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre essa incrível dança. E eu estou desejando muito voltar às minhas aulas. Beijo! Viram só como a Sofia foi muito generosa contando para nós sobre o flamenco? A gente sente a paixão dela só na fala, né? Eu achei muito legal. Quero agradecer aqui a Sofia que nos ajudou com esse vídeo. Eu acho que você, assim como eu, depois de ouvir todas essas coisas que a Sofia nos contou, ficou curioso para ver como é essa dança, caso você ainda não a conheça. Então agora a gente vai ver um vídeo para conhecer um pouquinho sobre a dança flamenca. Vamos lá?
vai para um outro lugar, para um outro país, o Reino Unido. Você já deve ter ouvido falar nesses trajes que eles utilizam, né? Que é essa saia, só que ela é utilizada pelos homens e que recebe o nome de kilt. E eles também tocam esse instrumento bastante característico do Reino Unido, que é a gaita de fole. É um instrumento engraçado, parece bem complexo de ser tocado, mas que no Reino Unido é uma identidade, assim, a gente olha para a gaita de fole e para o kilt e já pensa, né, nesse povo, quer dizer, já fala muito sobre ele, a gente já identifica só por isso. Vamos então para a próxima região? Olha lá, vamos para a América do Norte. Então, sempre que a professora colocar o mapa lá, fique atento para você também começar a localizar essas regiões no mapa, né? Saber onde elas ficam. A América do Norte fica nas Américas, nós estamos na América do Sul e eles estão na América do Norte, a parte de cima, né? E aí a gente vai falar um pouquinho do Canadá e dos Estados Unidos. E aí eles têm essa herança desses povos indígenas que usavam essas roupas mais coloridas, esses adornos de cabeça e que em muitas regiões ainda continua mantendo-se para que esses antepassados continuem presentes e essa cultura e essas vestimentas estejam presentes no dia a dia. Então vamos agora lá para a região do México, né? O que você sabe sobre o México? Quais coisas você conhece de lá? Então, eu acho que o sombreiro é o acessório que a gente mais conhece, né? Que é esse chapéu de aba larga, né? Para proteger do sol e que é muito característico desse povo, né? As mulheres também utilizam roupas coloridas, saias, na maioria das vezes. Agora vamos aqui para o nosso lugar, para o nosso espaço, que é a América do Sul. Então, vamos começar então pelo Peru. O Peru é muito conhecido por um acessório, inclusive, que nós costumamos usar, que é o poncho, né? Que protege do frio. E aí, essas mulheres que usam esse tipo de vestimenta, ó, prestem atenção lá na foto, são as cholas, né? Então, esse é o nome que é dado a essas mulheres que se vestem dessa forma característica e típica do Peru. Agora a gente vai falar aqui do nosso lugar, do Brasil. Imagine quantas coisas num Brasil tão grande. Imagine se não haveria diferenças também nos trajes típicos. Muitas, né? Vamos conhecer algumas? Olha lá os nordestinos, né? Que tem também esse traje típico, na maioria das vezes fabricado em couro, né? Esse chapéu é bem característico do povo nordestino. Então, quando a gente olha para isso, já logo se remete, né, ao Nordeste, a esse povo. Aí nós temos também as baianas, né, que são sempre muito conhecidas aí, que utilizam essa roupa, esse vestido grande, branco, rodado. Normalmente utilizam muitas rendas para a fabricação desse vestido, então elas têm toda essa característica, os turbantes nas cabeças, né? Então é difícil que a gente não identifique logo de cara. Aí mais perto aqui da nossa região, que é a do sul do Brasil, a gente vai ter também a influência dos imigrantes alemães, né? Muito importante também, né, na vestimenta e nos trajes. Os gaúchos com suas roupas bem características, né, os homens com suas bombachas, as mulheres que são chamadas de prenda, sempre com vestidos muito bem costurados, coloridos também. Então é um tipo de traje, você já conhecia? Esse traje bem característico dos gaúchos é utilizado inclusive nos dias atuais. É muito comum você andar pelas ruas no Rio Grande do Sul e encontrar, em especial, os homens utilizando essas vestimentas. Por isso, eu trouxe uma reportagem para a gente ver um pouquinho mais sobre essa cultura dos gaúchos e as suas roupas. Vamos ver? Um dos símbolos da tradição gaúcha são as roupas. Bombachas, vestidos, camisas, lenços, boinas e botas fazem parte do traje tradicionalista, cultivado até hoje, principalmente na Semana Farroupilha. A confecção iniciou ainda na época da colonização, com a mistura da cultura indígena com a europeia. Desde então, as vestimentas gaúchas passam por modificações, seja na adaptação com o clima ou com a modernização das peças. Quando tem uma oportunidade, nós usamos para manter o tradicionalismo, né? A gente é muito tradicionalista, gosta e se sente bem vestindo assim. Até tenho bombachas de quase todas as cores e tamanho agora também. Adoro bombacha, tudo que é tipo de bombacha, botas também. As novidades nos trajes gaúchos chegam a todo momento. A cultura gaúcha é passada de geração em geração e nesse trajeto, o tradicional se adapta ao moderno. As escolhas dos avós e dos netos já não são as mesmas. A gente tem o hábito de usar a vestimenta gaúcha herdada já de família, uma tradição que é perpetuada
e a gente quer passar isso para os nossos filhos. Então a gente sente muita vontade usando a vestimenta da cultura gaúcha e queremos transmitir isso para os nossos herdeiros com certeza. Atualmente a roupa que a gente usa, ela se diferencia um pouquinho da roupa que era utilizada antigamente. A bombacha hoje é uma bombacha que não é tão larga. Antigamente era muito difícil você ver a mulher vestida de bombacha, né? E hoje já tem bastante costume da mulher usar bombacha também. Apesar das transformações na vestimenta tradicionalista, o desejo de manter o costume não muda. Ao longo da semana do 20 de setembro, muitos optam por vestir sua pilcha para ir ao trabalho, ou à escola, ou até mesmo visitar o acampamento Farroupilha. Tradicional ou moderno, o importante é manter as nossas tradições gaúchas. Olhadeiras contra a noite que surgia, noite adentro entre as estrelas, se tornaram três Marias. Vamos agora para um outro lugar. Vamos para o que chamamos do outro lado do mundo, que é a Ásia, né? Esse é um dos continentes que mais me causa curiosidade. Sempre que posso eu vou ler alguma coisa sobre isso, porque eu tô sempre curiosa sobre o modo de vida desse povo. E aí a gente vai falar do Japão, né? Que fica localizado no continente asiático e também a gente conhece como Terra do Sol Nascente. E aí eu queria te falar sobre uma coisa, te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar na palavra kimono? Ultimamente estava na moda, né? Comprar kimono para usar no dia a dia. Você sabe o que é? Você sabe quem utiliza? Vamos conhecer um pouquinho? Primeiro eu queria te falar que a palavra kimono tem um significado, né? Kimono significa coisa para vestir. Originalmente com K, né? Para os japoneses, K e I. Para nós foi trazido para o português, daí ficou com Ki. Mas aí o Ki significa vestir e o mono, coisa. Por isso que ficou coisa para vestir. Essa você não sabia, né? Olha lá, então, os vários kimonos que a gente tem, que também é um traje bem característico, né? A gente consegue identificar logo de cara que é do Japão, quando a gente vê alguém vestido dessa forma. Então, utilizado por mulheres, homens, crianças, né? O kimono é bastante utilizado lá como vestimenta. Aí vou te trazer algumas informações sobre essa vestimenta tão legal. Vamos ver? Olha lá. É a principal vestimenta japonesa usada pelos japoneses ao longo dos séculos. Vem sendo cada vez mais substituído por roupas ocidentais, ou seja, essas que a gente usa no nosso dia a dia. Evidencia a preocupação de se manter a tradição. É utilizado em cerimônias, como a da maioridade, em casamentos, e matsuris, que são os festivais populares ou tradicionais. Também nos salões de beleza. Viu só? Quanta coisa sobre uma única vestimenta de um povo. Viu como fala muito sobre ele? Aí a gente tem também um acessório utilizado pelas mulheres, que é o kanzashi, que é esse adorno, né, esse enfeite que se coloca na cabeça, que fica extremamente bonito, né, além de parecer bem complexo de fazer esses penteados aí que elas utilizam. Um outro acessório também é o getá, que é tamanquinho, né, chinelinho, que é produzido em madeira, que faz parte da composição do traje, né. E olha lá, tem uma curiosidade, eles não costumam ser maiores do que 5 centímetros na altura, então quer dizer, não é um salto alto como nós mulheres estamos acostumadas a usar, é um salto um pouquinho mais tranquilo, menor um pouco, né. Também não sabia dessa, viu só quantas curiosidades sobre outros lugares? Por isso que é tão legal a gente pesquisar, ir em busca de informações, né? Para poder enriquecer sobre tudo que a gente precisa conhecer sobre os diferentes povos que existem neste mundo tão grande. Agora a gente vai para o outro continente que tem muita influência para nós aqui no Brasil, né? Que é a África. A gente tem que lembrar aqui, e eu quero que você fique bem atento com isso, que a África não é um lugar. Ela é composta por vários países, então presta atenção lá no mapa. Tem 54 países que compõem este continente. Então, quer dizer, não é? Às vezes a gente erroneamente ouve alguém falar que é na África. Tá, mas em qual lugar da África, né? Num lugar que tem 54 países, olha a infinidade de possibilidades quando alguém se remete à África. Então é importante a gente saber sobre isso para não ficar cometendo erros, né? Alguns aspectos culturais sobre a África.
Há variedade de línguas diferentes dentro do continente, diferentes costumes e religiões. Os trajes também se diferenciam. As pinturas corporais, que não é essa maquiagem que a gente costuma utilizar, né? São utilizadas tintas mesmo pelo corpo. E os tecidos e adornos. Vamos dar uma olhada? Olha lá os trajes, que são típicos. Presta atenção lá, quanto colorido, como essas mulheres estão lindas, né? Com esse traje bem cheio de cores. Em algumas regiões da África, a vestimenta das mulheres caracteriza-se pela utilização de panos que são enrolados no corpo para fazer as vezes de vestidos. Então, diferente do que acontece conosco, elas fazem uma amarração de forma que consigam cobrir o corpo sem precisar costurar ou precisar de botões, como a gente usa aqui conosco, né? Quando a gente vai fazer um vestido, a gente costuma usar o zíper, a linha, costurar, né? Essas mulheres fazem essas amarrações com os tecidos. Vamos ver mais? Olha aí, essa comunidade Samburu que fica no Quênia também, com essa riqueza de cores, esses colares que são muito legais, né? Olha que riqueza de detalhes, cheios de cores. E é esse povo que é do Quênia, que tem muita influência conosco aqui. A gente sempre tem que lembrar, né? Que o continente africano tem muita influência aqui no Brasil. Aí a gente vai ver os Yorubás, né, que ficam na Nigéria, e eles são o maior grupo étnico que tem, né? Aí eles têm esse tecido, ó, presta atenção lá que eu acho que você conhece. O adire, que significa pano amarrado para tingir, é o tie-dye, que a gente tem hoje em dia utilizado tanto, né? Tá bem na moda utilizar roupas com esse estilo tie-dye. Pois é, olha lá, você nem sabia que era disso, né? Os tecidos, na maioria das vezes, de algodão. Isso aí. Vamos para outro? Esse aí é bem legal também, olha lá. Esse é de Gana, Ashanti, e olha esse tecido que legal. Presta atenção lá que eu vou te contar. A adinkra é um tecido estampado à mão por meio de selos, que são tipo carimbos, que são esculpidos em cabaças e mergulhados em uma tinta vegetal. Então, é bastante artesanal, né? Porque pense que tem que fazer vários modelos desse carimbo para poder deixar o pano estampado. E olha como fica legal. Olha lá. Olha que riqueza de cuidado para poder fazer tudo bem simétrico, né? Para não ficar torto. Além do que fica muito bonito, né? No final, o resultado é incrível. Aí a gente vai ter lá os kente. E aí, esse é um tecido que é produzido pelas etnias Ashanti. Lá em Gana também. E aí, antigamente, era um tipo de tecido que só podia ser utilizado pelos reis. É feito de algodão. E aí, com o passar do tempo, essa questão de ser utilizado apenas pelos reis foi passando, né? Vejam que também é um tecido cheio de geometrias, de cores. É uma característica bem forte desse povo, né? Então, vamos lá, ver mais um? Olha lá, esse é Mali, que fica na África, como a gente está conversando. E esse tecido é o Bogolã. Ele também é conhecido como tecido de lama, porque a estampa é feita com argila, numa peça única de algodão, né? Então é um tecido bem grande, e aí eles fazem esse tingimento com argila e chegam também em diferentes estampas, sempre muito criativas e muito legais. Aí a gente tem que pensar como que a cultura, né, desse povo, de todos esses povos que estão lá, influenciam no nosso dia a dia, né? Então, a gente usa muitos adornos, né, muitos enfeites, muitas roupas que fazem referência, né? Então, eu trouxe alguns exemplos ali para você, dos brincos, essa máscara, né, que faz essa referência a essas estampas africanas, a bolsa. Então, a gente tem muita coisa que nos influencia na nossa vestimenta, que é a herança desse povo, né? Vamos para um outro lugar? Tá pronto? Vamos lá. Vamos para a Oceania. Nossa, professora, onde que fica isso? Dá uma olhada lá no mapa que eu trouxe para você olhar. Então, olha lá, nós vamos para Nova Zelândia. Essa região é conhecida principalmente por animais exóticos, né, que são pouco conhecidos aqui para nós. E é uma região muito rica também culturalmente. E aí eles têm o povo Maori, né, que são povos indígenas dessa região e que confeccionam os seus trajes com pedras e conchas que são colocadas, né, numa estrutura que é de palha. Então, um pouco diferente, né, do que a gente vê com os tecidos. Eles também têm essa questão das tatuagens, tanto para as mulheres como para os homens, né? Tem muita representatividade para eles, as tatuagens também. Então, olha lá, trouxe algumas fotos para vocês verem como tem muito colorido também, né? Você notou como quase todas as culturas, quase todos os trajes típicos que nós vimos tem muita cor, né? Tem essa alegria da cor nessas roupas, como elas falam, né, sobre esse povo no seu colorido.
Então, olha lá, as crianças também, né, com os enfeites de cabeça, os homens em suas cerimônias. Então, também é uma característica, né? A gente costuma ver o povo maori já se identificar com essa forma como eles se vestem. Agora vamos para nossa atividade? Tá pronto? Bem simples hoje, só pra gente relembrar mesmo. Eu vou te mostrar fotos de um determinado traje e aí eu quero que você me diga da onde é esse traje e qual é o traje. Entendeu? Então vamos lá, olha lá a primeira. Então observe as imagens, veja lá que a gente tem 3 fotos diferentes usando esse mesmo traje. Da onde é esse traje? Que traje é esse? Vamos ver? Então olha lá, esse é o kimono, né? E ele é do Japão, né? Um traje do povo japonês. Vamos mais um? Olha lá então. As saias, homens usando saia, você lembra que falamos sobre isso? Vamos lá ver então da onde que é? Isso aí, é o kilt, que é essa saia usada pelos homens. Inclusive, às vezes pelas ruas você encontra homens que estão utilizando esse tipo de saia também, que acabaram fazendo essa composição com a moda atual, que não são lá do Reino Unido necessariamente. E fica no Reino Unido. Tá indo bem, né? Vamos mais uma? Essa tá fresquinha, né? Você logo vai lembrar que a gente acabou de ver, né? Isso aí, muito bem. Então, esse é o povo maori, né? E eles estão na Oceania. Que bom, gostou? Vamos mais um? Olha lá. Esse é bem conhecido, eu acho. Você deve acertar. A bombacha, olha a prenda com seu vestido. E aí, acertou? Muito bem. A bombacha dos gaúchos, né? No Rio Grande do Sul. Isso aí, muito bem. E é do nosso país, do Brasil. Olha lá mais um. Esse a gente falou um pouco, né? Eu até falei que foi um dos que eu mais gostei. Uma forma muito interessante e inteligente de estampar. Vamos ver? Olha lá. A Shanti e é de Gana, né? Do continente africano. Viu só? Então, o país é Gana, o continente é africano, né? Então, cuidado aí na hora que a gente for falar sobre isso. Inclusive, indico que você converse depois da nossa aula com as pessoas que estão aí no seu convívio, né? O seu círculo familiar, para transmitir todas essas riquezas de informações que a gente viu aqui. Vamos mais um? Olha lá. Esse também tá fácil, né? Então, olha lá, essa é a castanhola, né, e as espanholas vestidas com sua roupa, e da Espanha. Inclusive, a Sofia contou lindamente para nós sobre essa cultura tão linda dos espanhóis, né? Então, o que achou da nossa aula hoje? Gostou? Eu gostei muito de estar aqui com você, mas agora a gente tá encerrando, tá bom? Fica bem, se cuida, e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!